Estamos ao vivo para falar de auto-hipnose, tirar a sua dúvida. Então o pessoal vai entrando aí, quer saber mais sobre hipnose, auto-hipnose, uma perspectiva mais científica. Então vamos que vamos, tem sua dúvida de auto-hipnose, então fica ligado, daqui a pouco vou tirar a sua dúvida de auto-hipnose. Auto-hipnose é um tema bem interessante e é um tema que eu tenho desconstruído bastante nas minhas redes sociais, nos meus cursos. E tem alguns elementos que são os mais importantes, ao menos na minha concepção, para a auto-hipnose. E então hoje vamos falar sobre tudo isso. Mas antes de a gente falar, diga aí, você tem algum problema para entrar em auto-hipnose? Você tem alguma dúvida sobre a auto-hipnose? Então coloque aí para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Lembrando que a live aqui no Instagram só pode durar 1 hora. Então temos que realmente limitar bastante aí. Boa noite a todo mundo que está entrando. Bom, vamos falar um pouco de auto-hipnose e entender o que é auto-hipnose. Eu tenho falado e criticado bastante a concepção de um estado hipnótico ou de um transe hipnótico. Quando a gente pensa em transe hipnótico, aquela perspectiva de transe natural, de se concentrar numa ideia e não ver o tempo passar, que é a famosa ideia de Milton Erickson, né? Hipnose é entrar num transe natural. Essa perspectiva ela é bem interessante e na verdade ela funciona muito bem. O problema é que as pessoas, por mais que elas tenham essa concepção de que hipnose é um estado natural, elas ficam o tempo todo buscando um estado mágico para chamar de transe hipnótico. Pra você ter uma ideia, se eu perguntar para as pessoas sobre dificuldades de entrar em auto-hipnose, a maior parte delas vai falar o seguinte: eu não entro profundo o bastante. Você já teve esse problema? Você já sentiu que você não entra profundamente o bastante? Comenta aí se você já teve esse problema de entrar em auto-hipnose. É muito comum as pessoas falarem isso. Eu não entro profundo o bastante. Perceba que essa concepção do profundo, ela não se encaixa de forma alguma na perspectiva de Milton Erickson, né? De transe do dia a dia. Então, a princípio eu vou parar de falar dessa perspectiva natural e falar daquela perspectiva clássica mesmo, de entrar em auto-hipnose. Bom, o que seria profundo bastante? Essa é a primeira questão que eu coloco. Por que as pessoas buscam tanto um estado profundo de transe? E segundo, o que seria um estado profundo de transe? O que seria esse estado profundo de transe? Você percebe que, por mais que vários professores de hipnose vão falar de nível de sonambulismo de transe, vão falar até mesmo de estado de desdeio, alguém comentou que gosta, Rafael, que gosta do meu vídeo de estado de desdeio, mas você vai perceber que, na verdade, a pessoa está com essa expectativa que a Débora acabou de comentar, de um relaxamento. Então, olha que curioso, por mais que as pessoas o tempo todo afirmem que hipnose não é relaxamento, se elas não sentem um relaxamento durante a auto-hipnose, elas ficam frustradas. Então, esse modelo de associar a prática da hipnose a relaxar o corpo é uma perspectiva muito nociva para a hipnose. Porque a pessoa começa a buscar um relaxamento, buscar uma profundidade de transe que é inalcançável. É impossível atingir essa profundidade de transe que a pessoa quer. É realmente inalcançável, porque ela sempre vai ter uma perspectiva de relaxamento compatível com o seu imaginário popular. O imaginário popular que a gente vê na televisão,
Ou até mesmo de hipnotista. O hipnotista já hipnotizou um monte de gente. A referência que o hipnotista tem de entrar bem em hipnose vai ser aquela experiência que ele teve observando o outro entrando em hipnose. O que é muito errado. Porque, por mais que eu observe o outro entrando em hipnose para falar aonde eu quero chegar na hipnose, eu nunca vou ter acesso ao que o outro realmente está sentindo. Então, perguntando se ela vai ficar salva, aqui no Instagram fica 24 horas salvo. Aí talvez você queira salvar em outro lugar para assistir depois. Mas não tem jeito não, beleza? Tranquilo. E eu até poderia ficar salvando no celular, mas não vou ficar salvando esse negócio não. Bom, mas então, para você poder entrar em auto-hipnose, a primeira coisa que eu quero te convidar é abandonar a ideia de atingir um nível profundo de transe hipnótico. Vamos largar essa ideia, porque essa ideia vai ser muito ruim para a gente poder realmente entrar em auto-hipnose. E a segunda dica muito importante para essa nossa live de hoje é a seguinte: qual que é o seu objetivo? Tem muita gente que fala assim, eu tenho dificuldade de entrar em auto-hipnose. Aí eu pergunto, você usou auto-hipnose pra quê? Pra nada. Como assim? Como assim não usou pra nada? Na verdade, você percebe que as pessoas não estão querendo um objetivo com a auto-hipnose. Elas estão querendo ter um barato. Elas estão querendo sentir o relaxamento louco. Então tem que ter um propósito, igual o Rafael comentou. Tem que ter um propósito para ter auto-hipnose. Então o primeiro convite que eu faço para você é abandonar a ideia de transe hipnótico, ao menos na auto-hipnose. E o segundo, ter um propósito. O que você quer realmente alterar em auto-hipnose? E aí vai vir agora a terceira dica. Tô anotando, né, gente? Tô anotando, hein? Então, beleza. Agora só tem 60 pessoas ao vivo, né? Galera, olha só. Eu tenho um monte de dica pra dar hoje, certo? Tem 5 dicas. Se não chegar nas 100 pessoas, eu só vou dar 3 dicas. Então, beleza? Então, compartilha essa live com seus amigos aí. Senão vai adiantar pra nada, não. Beleza? Então, compartilha, porque se não tiver 100 pessoas, eu não vou falar 5 dicas, não. E aí só fica nas 3 dicas e eu tiro dúvida e termino o mais rápido possível aí. Mas, então a primeira dica é abandonar a ideia de transe hipnótico. A segunda, tem um propósito. A terceira, ela é muito importante. Na verdade, essa terceira, ela está muito conectada com o propósito. E quando a gente pensa em auto-hipnose, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes de hoje. Quando eu penso em auto-hipnose, frequentemente eu vou pensar numa reprogramação passiva da mente. Cara, eu acho que isso é a pior ideia que as pessoas têm de auto-hipnose. Elas acham que a auto-hipnose, ou a hipnose mesmo, é uma forma de reprogramar a mente subconsciente. Não é assim que o cara pensa? Ah, eu vou entrar em auto-hipnose para reprogramar minha mente. Como se tivesse um jeito fortuito, sabe? Disfarçado. O cara pensa assim, ele abre a porta assim, né, da mente. A consciência vigiou. A consciência tá dormindo. Vou aproveitar para reprogramar essa mente. Comentei quem tinha essa impressão de que a auto-hipnose seria uma reprogramação passiva da mente. Sem dúvida. Essa é uma das piores perspectivas associadas à auto-hipnose. É essa ideia. Olha só, já estamos com 75 pessoas, hein? Cara, o que custa? Não tem 75 pessoas. Se cada uma chamasse um amiguinho, a gente já tava com 100.
E aí, se essas lives tiverem mais gente, eu faço live todo dia. Mas vocês têm que ajudar aí, beleza? E o Michael Ramos até comentou, como se fosse um disjuntor. Você aperta e pronto. Exatamente isso, cara. Auto-hipnose não é isso, não. Auto-hipnose não é isso. Hipnose não entra num estado mágico que eu consigo reprogramar minha mente inconsciente, minha mente subconsciente, sei lá. Cara, não é isso. Comenta aí quem pensava isso, que auto-hipnose ou hipnose é uma reprogramação passiva da mente. Eu acho que todo mundo já teve essa impressão alguma vez. Até mesmo quando a gente vai explicar a hipnose, explica aquele modelo da mente, da faculdade crítica. Se você não é hipnotista, vai estar meio perdido aí com esses termos. Mas o tempo todo as pessoas estão buscando uma forma de reprogramar a mente sem ter um engajamento. E isso é uma bobagem, cara. Não existe isso. Olha só, o Bruno falou, chamei um monte agora. É isso aí, Bruno. Fã. Fã é o seguinte, fã. Primeiro, compra tudo que eu vendo. Mas beleza, às vezes não tem como comprar, né? Então chama o pessoal aí pra participar. Beleza? E quanto mais gente vem entrando, mais eu vou fazendo live. E se hoje a gente ficar estável depois das 100 pessoas, vou fazer live com mais frequência. Então, o grande problema é esse. O cara tem uma ideia de que a auto-hipnose é um jeito fortuito, disfarçado, de reprogramar a mente. Não é. Não é. Claro que não é. E fico imaginando, né? Que validade teria essa transformação da mente se ela fosse feita de forma fortuita. Ô, Giga, já que não é uma reprogramação, seria o quê? Aí tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado, chamar um amigo. Porque aí eu vou contar tudo hoje, sem segredos, hein? E aí o que acontece é o seguinte, gente. As filosofias, né, tradicionais, até a oriental principalmente, tem uma ideia que é muito comum, inclusive em livros de autoajuda. O Alquimista do Paulo Coelho fala sobre isso. Que o importante é a jornada, né? O importante não é onde você vai chegar, é a jornada. Comenta aí quem já ouviu falar que o importante é a jornada. Cara, eu só preciso de mais 6 pessoas pra dar 5 dicas, hein? Amiguinho, vamos lá, vamos lá. Comenta aí quem já ouviu que o... chegou nas 100 pessoas. Agora, se sair, eu vou ficar puto. Beleza? Tem que estabilizar isso aí. Comenta aí quem já ouviu falar que o importante é a jornada. Peraí, se o importante pro caminho é a jornada... Olha só, olha que coisa interessante. Se o importante é a jornada, de que me valeria uma forma de mudar minha mente de forma fortuita e disfarçada? De que valeria reprogramar minha mente no estalar de dedos igual do Thanos que destrói tudo? Então, o que eu quero explicar para vocês primeiro é que a mudança requer uma jornada. Requer... As pessoas mudam. Porque as roupas antigas não servem mais. Ah lá, o Guga Padilha colocou: a alegria está na caminhada e não na vitória propriamente dita. Então, se o importante é a caminhada, um sistema de reprogramação mental não serve para nada. Cara, ninguém muda assim, não. Até mesmo quando a gente tem a impressão que mudou no estalar de dedos, nós mudamos porque a roupa antiga não serve mais. Eu já tive um trabalho que eu detestava. Cara, eu acordava de manhã na expectativa de que hora que o dia ia acabar. E eu ficava na expectativa de cortar os dias do calendário. Numa expectativa ansiosa pelo sábado e pelo domingo. E se você já teve uma vida como essa, ou tá tendo essa vida como essa, cara, é uma vida muito terrível. E quando eu tinha essa minha vida
péssima, terrível. Quando eu percebi que eu merecia mais que aquilo e comecei a pensar em outras possibilidades, quando eu comecei a vislumbrar que eu poderia mais do que aquilo, quando você descobre que você pode ir muito mais, você não aceita mais aquilo antigo. O antigo não serve mais. Então, as pessoas mudam. Não é por causa de uma reprogramação mental. E daqui a pouco eu vou explicar o que é auto-hipnose mesmo. Daqui a pouco eu vou falar o que é auto-hipnose de verdade. Mas fica ligado aí e chama um amigo, né? Poxa vida, chegou agora, eu tô dando aula aqui gratuita aqui de auto-hipnose, tirando as dúvidas do pessoal daqui a pouco. Então, o que eu queria dizer pra você é o seguinte, que a pessoa vai mudar por causa de uma coisa chamada reframing, que é o reenquadramento do sujeito. O sujeito se coloca de forma diferente naquela situação. Ele vê a vida dele de uma forma diferente. Eu acho engraçado, né? Imagina a sua versão pequena. Imagina cada um aí. Aquela criança. Aquela criança que queria ser jogador de futebol, queria ser bailarina. Aquela criança que queria ser, sei lá, coisas incríveis. O que você queria ser quando era muito pequenininho? Comenta aí pra gente aí, pra gente poder falar a respeito. Quando eu era pequeno eu queria ser o Batman. Eu já comentei isso várias vezes. E quando meu pai ou minha mãe perguntava se eu queria ir pro supermercado, eu falava, eu quero ir, mas se eu pudesse ser o Batman. Aí eu tinha umas fantasias que eu usava, sabe? Tipo, do dia a dia. Com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu tinha do Batman, tinha dos chips. Você nem sabe quem que são os chips, né? E a pessoa queria ser aviador, piloto de corrida, queria ser gari, olha que legal, queria ser fazendeiro. As pessoas queriam ser policial, astronauta. Olha que interessante. A Juliana até comentou que queria ser astronauta. Eu queria ser o Batman, piloto de avião, queria ser dublê. Queria ser Homem-Aranha, cantora, atriz. Sabe o que tem interessante? Em que momento que essa nossa criança, que queria ser todas essas coisas, beleza, talvez umas coisas impossíveis, mas em que momento que essa criança se transformou nesse adulto que topa qualquer coisa? Em que momento que aquela criança topou, sabe? Tipo, não, eu não mereço tudo isso, não. Eu não mereço tudo isso. Então, tô comentando que queria ser o Zorro. Em que momento que o Zorro... Beleza, você não pode ser o Zorro, mas em que momento que aquela criança... E a gente faz isso, cara. Topa qualquer coisa. Então, essa busca pela autenticidade é aquilo que a auto-hipnose é capaz de dar pra você. Nós somos docilizados. Foucault falava muito bem isso. Nós somos domesticados. Somos domesticados. Então, essa ideia da mudança, eu quero que vocês tenham a ideia de mudança como um resgate dessa autenticidade. O resgate do que realmente é você. Quantas vezes que a gente discute com alguém, comenta aí se você já discutiu com alguém e depois pensou assim, não era eu lá. Quem já teve essa sensação, né? Não era eu que estava lá. Não era eu. Ô, Eduardo Christian arranjou um tempinho nessa agenda dele louca pra poder assistir a live. Um abração aí. Em que momento que acontece essa mudança, né? Então imagina que você brigou com uma pessoa que você gosta. E você fala, ah, não era eu lá, como que eu pude fazer aquilo? Até parece que era outra pessoa. Para Carl Rogers, era outra pessoa. Porque você começa a se comportar de forma incongruente.
você vai sendo tão docilizado, tão domesticado, que você começa a se comportar como se fosse uma outra pessoa. E você não se enxerga mais. É você ter um emprego que você odeia, você sempre foi um cara super bem-humorado, aí você começa a ser uma pessoa que reclama o tempo todo. E eu vou te falar, eu odeio essas coisas de motivação, sabe? Sabe motivação? Eu acho uma merda. Ah, vão lá, sei o que, mexe, pula, eu detesto isso. Eu não curto essas coisas não, eu detesto. Eu acho que isso é uma merda. Mas tem uma coisa que eu gosto. A busca pela autenticidade. E Carl Rogers fala muito bem disso num livro, inclusive que o Alexandre está pedindo, chamado Tornar-se Pessoa. Então, queria dizer para vocês que quando a gente busca a autenticidade, a gente consegue perceber mais possibilidades. E aí, vou até usar uma perspectiva de Milton Erickson, que ele fala dos transes tóxicos no dia a dia. Transes tóxicos. Nós ficamos presos a uma realidade. Nós ficamos presos numa realidade tóxica. E eu detesto essas coisas de motivação, pular, eu sempre fui muito introspectivo. Quando pede pra abraçar um desconhecido, cara, abraçar um desconhecido pra mim é pânico. Pânico. Você tá lá na igreja, comenta aí, se você vai na igreja, aí fala, olha agora no olho do irmão que tá do seu lado. E não tem ninguém que você conhece, a pessoa que você conhece, que você gosta, foi no banheiro. Comenta aí quem já passou por isso. E eu tô falando sobre isso porque, apesar de eu detestar a motivação, entre a vida que você odeia, uma vida que você acha que não merece ser vivida, e o seu sonho, existem mais possibilidades que você imagina. E é isso que eu queria que a gente buscasse no nosso dia a dia. Antes de falar ainda de auto-hipnose, vou falar de auto-hipnose. Já bateu umas 100 pessoas, mas eu mereço pelo menos 150 pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. Poxa vida. Chama o amiguinho aí, ó. Compartilha com todo mundo essa live, porque hoje as dicas vão ser só de alto nível. Aqui não tem aquelas dicas pseudocientíficas, da sugestão, reprogramar a mente, não tem isso não. Então, primeira coisa que eu queria dizer é que a auto-hipnose tem que ser um resgate de si mesmo. Então, primeiro, abandone essa questão de entrar no transe. Segundo, tenha um propósito. Terceiro, a auto-hipnose é um processo ativo. Você vai fazer um processo de auto-hipnose, é um processo ativo de entrar em downtime, de voltar-se para dentro. Isso é auto-hipnose. Então, o pessoal perguntando se vai ter promoção. Hoje eu não estou vendendo nada não, senhor. Não estou vendendo nada. Eu estou só dando meu coração para vocês. Então chama os amigos aí, ó. Só tem 117 pessoas, pelo menos 150. Então, eu queria convidar você a repensar. Você acorda de manhã. Cara, eu não sou a favor de você pedir conta do seu trabalho. Eu não sou a favor de você fazer coisas muito loucas. Não sou a favor disso. Mas será que você não merece algo a mais? Sabe uma coisa interessante? É que a gente vai envelhecendo e aquelas coisas que a gente amava fazer, as coisas que a gente adorava fazer. Ô Belmiro, você está comentando que tá com imagem, tá sem som? Eu acho que é só no seu aí, porque o pessoal não tá reclamando. Pode ser algum download, pessoal assistindo Netflix em casa. Mas eu queria convidar você uma jornada aqui de autoconhecimento hoje nessa live. E o Ricardo chamou nos grupos. Valeu aí, Ricardo. Tem que jogar nos grupos mesmo. Mas queria convidar você a pensar o seguinte: qual foi o último dia que você fez uma coisa que você amava fazer?
Ou melhor, o que que você amava fazer e hoje você não faz? Dançar, cantar. Comenta aí o que que você amava fazer e você não tem feito. Dançar, cantar, lutar jiu-jitsu, correr de manhã, tomar uma cerveja, ir pro cinema. E eu não vou nem entrar nesse mérito que o Rafael tá falando de fazer alguma coisa pela primeira vez, não. Tô falando de fazer as coisas que a gente gosta. E a gente vai falar que não tem tempo. Por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Eu tenho o Nintendo Switch, tá até aqui, ó. Tenho Nintendo Switch. Eu jogo todo dia um pouquinho. E a pessoa falando de dançar, andar de bike, brincar na enxurrada, vinho, ganhar dinheiro, pescar, assistir filme. Agora, olha uma coisa interessante. Muito daquilo que você fazia que era importante pra você não depende de dinheiro. Depende de um pedacinho de tempo, às vezes. Montar um quebra-cabeça. Só que a gente deixa de fazer porque a gente se ausenta de nós mesmos. E a gente pensa, não tem importância. Não tem importância. A Eliana até comentou que é viajar, mas não tem dinheiro. Cara, tem coisas que realmente a gente não vai ter dinheiro. Mas quando a gente vive uma vida não autêntica, acontece uma coisa bizarra. A gente deixa de fazer um monte de outras coisas como se a gente estivesse se punindo. Por exemplo, o Bruno comentou que eu sou forrozeiro, eu danço mesmo. O cara às vezes está desempregado. Aí alguém chama ele, vamos tomar uma cerveja aqui no bairro mesmo? O cara julga que por estar em dificuldade financeira, que aqueles 10 reais vão fazer diferença. Não vai fazer diferença. Ô, Thiago Garcia, eu vou te mandar esse negócio hoje. Thiago Garcia tá fazendo um documentário sobre hipnose incrível. Eu vou mandar esse texto para ele hoje. Mas perceba que a pessoa deixa de ir pro cinema, mesmo tendo dinheiro, como se fizesse uma punição. A gente se convence de que aquilo não tem importância. E a gente vai crescendo, vai deixando de fazer tudo aquilo que não tem importância para se tornar uma pessoa que a gente não se reconhece. E a gente vai se tornando uma pessoa que a gente não se conhece, não se reconhece. Aí acontece isso que o Diego Cardoso está falando. A pessoa nem sabe o que gosta. Claro que ela não sabe. A Marca está comentando do tempo curto. Será que realmente é falta de tempo ou falta de prioridade? Será que, por exemplo, ao longo do seu dia, não teriam 15 minutos para fazer algo que é importante para você? Quanto tempo do seu dia você dedica apenas a você? E esse tempo que você dedicaria a você, você às vezes gasta em rede social. A gente vai gastando e vai vivendo de forma automatizada. Às vezes você fica 1 hora atualizando notificações do Facebook. Notificações que não têm importância alguma. Então, antes da gente falar de técnica de auto-hipnose, eu queria promover essa reflexão de que a mudança, ela é ativa. Ela é ativa. A mudança acontece pelo engajamento. A pessoa percebe que tem recurso e se engaja. Não é uma coisa de eu estar sentado, deitado e ter uma reprogramação mental. Talvez você goste de algum vídeo de auto-hipnose. E algum áudio de auto-hipnose. Alguém comentou, acho que foi o Rafael, do meu áudio de auto-hipnose para o estado de Sdale. Esses áudios só funcionam se você estiver participando de forma ativa durante o processo.
Você tem que gastar de forma ativa o seu tempo durante o processo. Você tem que ficar de forma ativa, liderando. Aí agora que vem a dica que vale a 120 pessoas ao vivo. Ô galera, 120, a gente chega a 150. Me ajuda aí, né, gente? 150. Tá gostando dessa live? Pode ter live assim, essas lives mais densas toda noite. Só que tem que ter mais gente aí. Mas, e agora vem um dos maiores erros da auto-hipnose. A pessoa entra em auto-hipnose com o objetivo de aquietar a consciência. Como se tivesse que, durante a auto-hipnose, acalmar a consciência. Olha que coisa mais doida. O cara tá com a expectativa de calar a sua mente durante um processo terapêutico. Bizarro. É bizarro. Como assim? Como assim que para você mudar você tem que apagar a sua voz mental? Claro que não! Claro que não! Então chama mais gente aí, velho. Pô, velho. Tá gostando? Se cada um de vocês chamasse, 10 pessoas, a gente ficava com 1000 pessoas, filho. Eu ia empolgar pra caralho fazer live. Eu ia virar blogueirinho. Eu ia virar um vlogueirinho aqui da auto-hipnose. Então, quando você fizer exercício de auto-hipnose, eu vou falar um exercício hoje ainda, você não tem que preocupar em calar a consciência. Comenta aí quem tava com essa ideia de acalmar a consciência. Isso me incomoda muito, porque no mundo da hipnose as pessoas tratam da consciência como se a consciência não servisse para nada. Sendo que é a consciência que vai me dar esses poucos % de diferença do DNA de mim pro chimpanzé. Como assim que a consciência tem que ser calada? Não, a consciência não tem que ser calada. A consciência tem que ganhar mais voz ainda. Então, como que vai ser essa auto-hipnose em que a consciência fala tanto? E aí eu vou convidar todos a compreenderem o conceito do rápido e devagar. Duas formas de pensar. De um grande psicólogo chamado Daniel Kahneman. Eu comento isso o tempo todo. Ah lá, igual que tá comentando, quando você está em transe hipnótico, sem interferência do racional. Olha, o modelo de auto-hipnose que eu trabalho não é esse, não. O racional vai estar o tempo todo. A razão. Olha só, gente. Olha só, olha que problema. Galileu, Copérnico já tiraram a Terra do centro do universo. Darwin já tirou a gente do centro dos animais. Freud tirou nossa racionalidade. Poxa vida, não, eu quero essa racionalidade, ainda que seja um pouquinho. Ainda que Freud tenha mostrado que nós somos tão irracionais em vários momentos, eu quero esse pouquinho de racionalidade. 130 tá chegando, hein? Eu quero um pouco dessa racionalidade. Eu vou lutar por esses meus 3 ou 4% de racionalidade. Porque é eles que vão me dar noção da jornada. É claro que eu vou ter esses %. Então é aí que vai surgir o rápido e devagar, que é um conceito mais científico do que acontece durante a hipnose. O que acontece durante a auto-hipnose. A sua mente funciona de duas formas. Rápida, automatizada, instantânea quase. Ou devagar. O pensamento rápido é quando eu vejo o rosto de alguém. Eu reconheço na hora aquele rosto. É o Zequinha. Eu te pergunto, quanto que é 2 mais 2? Você responde, é 4. Esse é o pensamento rápido que está fazendo.
A ciência hoje vai chamar isso de inconsciente. Inconsciente são todos esses processos cognitivos que acontecem rapidamente, sem que a gente tenha realmente uma noção do processo. Mas eu tenho processos cognitivos que são bem mais lentos. Se eu te perguntar quanto que é 18 vezes 25, você tem que parar e fazer uma conta. Então, se eu te pergunto, o que você comeu ontem? Você para e pensa. Se você precisa escrever uma poesia, uma declaração de amor para a pessoa apaixonada. Gente apaixonada é outro nível, né? Então, se você quer escrever um texto, você tem que usar essa mente lenta. Essa mente lenta que a gente vai chamar de consciência, né? De pensamento consciente. Então eu tenho o tempo todo pensamento lento e pensamento rápido. Eu tenho alguns pensamentos que são automatizados, eles surgem, pá! Outros não. Sabe um tipo de pensamento que é lento? Pensar no que eu vou fazer hoje. Sabe um pensamento que é rápido? Fobia. Fobia é rápida, é automática. E muitas vezes o pensamento lento e o rápido não estão em sincronia. A pessoa pode, por exemplo, ver uma barata, ela tem fobia de barata. Aí ela pensa, puxa vida, a barata. Ela reage, ela não raciocina. Ela não raciocina porque é um pensamento automatizado. Então, por isso que a pessoa falar racionalmente da fobia não resolve. Porque o pensamento lento sabe que não tem nada a ver. Mas o corpo dela está reagindo, porque é uma resposta automatizada. É uma resposta inconsciente. O que a hipnose faz? A hipnose pega processos cognitivos lentos, racionais, e automatiza. E ela pega alguns processos que já estão automatizados e desautomatiza. E como que acontece a automatização de processo cognitivo? Essa automatização acontece a partir do sistema lento, que a gente chama de consciência. Vou ficar mais claro? Pensa em você dirigindo um carro. Olha só, gente, só tem mais 25 minutos para a live. Eu não tenho 150 pessoas, me ajuda. Muito obrigado. Quando você começa a dirigir, é o pensamento lento que está fazendo tudo. Aliás, olha que interessante. Quando você está aprendendo a dirigir, você não consegue nem ligar o rádio. A gente não liga o rádio, não liga o som do carro. Por quê? Porque o som vai interferir no pensamento lento. Você não conversa com ninguém, você fica focado na tarefa, porque o pensamento é lento. Mas de tanto repetir, esse pensamento lento vai ficando automatizado. Até que você é capaz de dirigir e conversar com outra pessoa. Beleza, algum dia você vai acabar dirigindo com os amigos pro churrasco e vai fazer o caminho com o carro na direção do trabalho. Quem já fez isso? Tava indo pro churrasco, aí viu, dirigiu pro trabalho. Isso acontece porque o pensamento lento que deveria estar guiando o carro não está guiando. Então quem está guiando o carro é o pensamento automatizado. Então o que faz a gente dirigir de forma automatizada? A repetição do processo cognitivo lento. Então, o que acontece? Se você quer automatizar processo cognitivo, você tem que fazer o pensamento lento funcionar. Repetir, repetir, repetir até ficar automatizado. E aí vai vir aquela frase tão importante, que é o fake it until you make it, que é o fingir até acontecer. Por que essa ideia
de fingir até acontecer é tão importante? Ela é importante porque ela pega um pensamento lento, consciente, e fica repetindo, até se tornar automatizado. Já vai, Rafael? Ô, Rafael, um abraço pra você, Rafael. Bom, então, se você quer, essa é a nossa quarta dica, se você quer realmente criar novos processos automatizados, se você quer desautomatizar uma ansiedade, por exemplo, é a partir do pensamento lento, é a partir da consciência. Então, se você engaja num processo imaginativo, de visualização e tudo mais, você vai conseguir, aos poucos, pegar aquilo que você está visualizando e tornar aquilo verdade. Então, perceba que eu não falo de lei da atração, eu sou uma pessoa muito cética. Eu não tenho essa experiência de acreditar no cosmos, eu acredito naquilo que eu posso pegar, sabe? Aquilo que eu posso ver, que eu tenho evidência. Então, quando eu estou realmente pensando em auto-hipnose, eu vou sempre usar esses conceitos científicos. E aí agora o André fez uma pergunta. Se eu estou explicando a auto-hipnose desse jeito, por que a auto-hipnose funciona como anestesia? Essa pergunta é muito fácil, muito interessante. Não é tão fácil de responder, mas eu vou responder. O problema é que a gente chama de hipnose, chama de auto-hipnose um monte de processo cognitivo. Diferente. É o que acontece com a palavra memória. Eu uso a palavra memória para falar do que eu comi ontem. Eu uso a palavra memória para falar do que eu vou... do qual é o meu dia do meu aniversário. Eu uso a palavra memória para falar que isso aqui é celular. Eu uso a palavra memória para falar várias coisas. Para o seu cérebro são processos totalmente distintos. Mas a gente usa a palavra memória para falar de tudo. Mas agora se eu vou falar de anestesia hipnótica, eu estou falando de uma neuromodulação do sistema nervoso periférico. É uma estimulação do sistema nervoso periférico. A hipnose consegue fazer isso a partir de processos imaginativos e consegue fazer isso a partir de hiperestimulação sensorial, que é o que a hipnose não verbal faz. Mas quando a gente está falando de auto-hipnose, a gente está falando de terapia. Eu não estou falando de... estou falando de mudança. Eu não estou falando de anestesia. Porque se eu falo de anestesia, eu já estou falando de um processo totalmente distinto. O que acontece é que as pessoas no senso comum, no dia a dia, vão dar uma explicação muito simplória do que é hipnose, que aí encaixa em tudo. Porque se eu falo que a hipnose é uma reprogramação da mente, cara, eu consigo explicar qualquer coisa. Eu explico até ET. Então, o ponto é, a mente consciente vai estar engajada o tempo todo. E uma das formas várias de fazer auto-hipnose... Alô, Alexandre comentando que ontem teve uma live exclusiva para nossos alunos. Ô, gente, quem está interessado em virar meu aluno, aí tem contato comigo o dia inteiro, fica de saco cheio de falar comigo. É albertodelisola.com.br/cursos. Beleza? Aliás, o Aprenda Hipnose do Zero tá só R$ 497, tem mais de 70 lives... Tem um monte de coisa. Então, aqui, estamos gratuito aqui, filho. Aqui, estamos gratuito e não chegamos nas 150 pessoas, né? Vou ficar triste, viu? Vou dormir triste hoje, dando um monte de coisa legal. Então, gente, aproveita esse finalzinho, chama o pessoal para poder entrar para a live, que eu vou falar da auto-hipnose, da técnica agora. Então, antes de falar de técnica de auto-hipnose, eu queria que vocês entendessem. Vamos abandonar essa ideia de entrar num transe especial, num relaxamento especial. 2, a sua mente consciente vai trabalhar o tempo todo. É um processo ativo. Não é um processo de reprogramação mental. 3, finja até que aconteça. Porque é isso que vai permitir realmente o engajamento. O Giga pergunta, não era assim? Ô Giga, na vida é assim, a gente tem que fazer novas metas. Porque depois que chega na meta, tem que dobrar a meta. Eu já aprendi isso com a outra presidenta. Então, vamos que vamos. E vamos falar aqui da auto-hipnose. Então, se você quer fazer auto-hipnose, fazer visualizações... Ô, Simone, chamei um monte. Obrigado, viu, Simone? Se você quer fazer auto-hipnose,
visualizar o que vai acontecer é um excelente exercício. Vamos supor, por exemplo, que você está querendo parar de beber, parar de fumar. Se você visualiza mentalmente o seu dia, vamos supor que você vai fazer o dia amanhã, vai acordar às 8 da manhã, vai dormir às 10 da noite. Se você hoje, na véspera, imagina tudo que vai fazer no dia, de 8 da manhã às 10 da noite, e visualiza você passando nos locais que tem bebida, ou que tem cigarro, enfim, e tomando a atitude correta, você está ativando o pensamento lento. E ao repetir isso várias vezes, você automatiza o processo. Aí quando você se disparar com o vício, com a tentação, com aquele gatilho ambiental que vai disparar a fissura, você consegue se controlar melhor. Porque não vai ter o chamado erro de previsão. Que é a coisa que eu ensino lá no curso de Como Tratar Vícios. Mas esse ciclo dopaminérgico, né, esse craving, não é disparado. Bom, o pessoal perguntando se a visualização pode ser ponte ao futuro. Pode sim. A diferença é o seguinte, a ponte ao futuro, você resgata para hoje as suas verdadeiras motivações. Por exemplo, vamos supor que eu quero passar no vestibular. Aí eu imagino eu passando no vestibular. Essa visualização vai me dar motivação para trabalhar hoje. Ponte ao futuro faz isso. Mas eu também posso imaginar, além de imaginar eu lá no futuro, eu posso imaginar o processo. Essa auto-hipnose, em que você imagina o processo, ela vai pegar o pensamento lento e vai automatizar, e funciona muito bem. Então, um exercício que eu queria passar para todos vocês é os olhos colados de Dave Hellman, que nós vamos fazer agora rapidinho aqui. E depois dos olhos colados, depois que você sentir os olhos colados, nós vamos fazer rapidinho uma visualização para você poder dormir melhor essa noite. Beleza? Então vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto? Fecha os olhos todo mundo. Não escreve mais nada. Beleza? Não precisa escrever. Não precisa chamar um amiguinho mais. Já deu 130 pessoas. Amanhã, se a gente conseguir fazer live, a gente coloca 300 pessoas. Fecha os olhos e concentra nos músculos da região dos olhos e vai desligando o músculo da região dos olhos. Desliga esses músculos completamente. Vai desligando, vai desligando. Vai relaxando os músculos dos seus olhos. Deixa os olhos fechados, isso. Vai desligando os músculos dos olhos. E você vai perceber um momento que eles simplesmente não abrem mais. Não abrem como aquele dia que você acordou cedo e não queria acordar cedo. Você sabe que pode abrir, mas prefere não abrir. E esses olhos vão ficando mais desligados. Mais pesados. Imagine esses olhos mais pesados. Em algum momento você vai ter certeza que os olhos simplesmente não abrem. E somente quando você tiver certeza que eles não abrem, você vai tentar uma única vez abrir e não vai conseguir. No seu tempo a partir de agora. Talvez esse momento tenha chegado. Talvez não tenha chegado ainda. E esses olhos vão ficando mais pesados. Dobre esse relaxamento agora, vão ficando mais desligados. Talvez você já tenha tentado, talvez não tenha tentado. E agora, talvez você já tenha tentado abrir os olhos, talvez agora seja o momento para tentar abrir os olhos, talvez não. Talvez o momento não tenha chegado, mas os olhos não importam mais. Imagine aquela criança. Imagine você com 6 anos, 7 anos de idade, na sua frente. Imagina que essa criança está te falando o que ela quer fazer quando crescer. Talvez seja uma coisa muito mágica, muito fora da realidade. Mantendo os olhos fechados, imagina essa criança te falando agora o que ela quer fazer. O que ela sonha em fazer. E você sabe, quando ela te pede isso, que talvez seja um sonho impossível. Mas que, por mais impossível que seja,
ele contém ainda muito do que você realmente é. Imagina essa criança te pedindo para fazer algo amanhã, por exemplo. Talvez você tenha que fazer alguma atividade que requeira um pouco mais de consideração. Imagina essa criança te dando força para isso. Imagina você resgatando isso agora. Imagina você com um relógio nas mãos. E você e a criança vão pegar o relógio e mexer nos ponteiros para a hora de agora. Coloca 9h55 nesse relógio. Nos ponteiros ou digital. 9h55 da noite. E você vai começar a mexer nesses ponteiros junto com a criança até a hora que você vai acordar amanhã. A hora que você quer acordar amanhã. Imagina a hora que você quer acordar amanhã. E coloca no relógio. Coloca nesse relógio a hora que você quer acordar amanhã. E repita para você mesmo. Esse é o horário que eu vou acordar amanhã. Para retomar essa minha autenticidade. Imagina você resgatando essa criança para você. E imagina essa criança agora juntando junto a você. Vocês dois sendo um só. E você acordando amanhã nesse horário que você marcou. Muito bem disposto. E preparado para os desafios do dia, sentindo muito bem. E agora eu vou fazer a contagem de 1 a 5. E você vai voltar por aqui agora, se sentindo muito energizado. E vamos falar um pouquinho sobre essa experiência. 1, aos poucos vai voltando agora. 2, vai voltando dessa auto-hipnose. 3, e vamos ter mais live de auto-hipnose, hein? 4, 5, vai abrindo os olhos. Observe que você não precisa entrar no nível profundo de transe. Até mesmo o desligar dos olhos nada mais é que um ritual para sua mente ir centrando e focando naquilo que é importante. Mas eu podia ter feito esse mesmo exercício sem ter os olhos desligados do início. Comenta aí quem conseguiu desligar os olhos. Comenta aí quem gostou de conversar com a criança. Como que foi o exercício de falar com a criança. Esses pequenos exercícios funcionam muito bem. E é muito importante que vocês resgatem o protagonismo na vida de vocês. É importante a gente resgatar esse protagonismo. Então, a auto-hipnose, você pode fazer isso sempre. Desliga os olhos, sente que os olhos não funcionam e visualiza o que você vai fazer no dia seguinte. E você vai visualizando e o seu cérebro vai se acostumando com aquilo. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês. Gostaram da live? Valeu demais aí, gente. Eu vou ver se a gente faz lives com mais frequências. E eu agradeço o pessoal que chamou os amiguinhos. Foi ótimo. Agora eu tenho que descobrir como que desliga, porque eu não sei como que desliga. Ah, já achei. Valeu, gente. Eu já tô todo malandrinho, filho. Até achei aqui, ó. Valeu e até a próxima.